Finalmente, Vasco avança por reforços. Inclusive, amanhã tem reforço desembarcando aqui no Rio de Janeiro. O Vasco que vai trazer mais 3 reforços para sacramentar o processo de transações neste ano de 2025. E hoje é dia, é dia de Vascão da Gama na Copa do Brasil esta que está reservando muitas surpresas. Ontem, algumas zebras aconteceram, alguns favoritos caíram e o Vasco hoje tem que ficar atento, porque é obrigação o Vasco passar aí pelo CSA. E tem jogador que pode deixar o Vasco da Gama também, e a gente vai falar sobre isso, sobre 2 atletas, né? Um com destino à Espanha e o outro com destino à Inglaterra. Peço a você que não é inscrito no nosso canal, para você se inscrever. Venha fazer parte da nossa família. Perfeito? Bom, vamos começar falando sobre Vasco da Gama e CSA. O Vasco hoje tem que tomar muito cuidado. Essa Copa do Brasil, ela está reservando surpresas. Laureano, mas está com medo de jogar com o CSA? Não. É que o momento do Vasco da Gama, fora de campo, não é muito bom. E eu temo, principalmente por essa questão que aconteceu ontem, aí com suposto sequestro, enfim, essa participação do Vasco no Campeonato Brasileiro possa atingir psicologicamente. Não estou dando desculpa, mas a tranquilidade para trabalhar não é a adequada. E ontem, para vocês terem conhecimento, o São Paulo, por exemplo, foi eliminado pelo Atlético Paranaense. O Flamengo foi eliminado pelo Galo. O Bahia passou um sufoco lá com o Retrô, mas conseguiu se classificar. O Fluminense ontem empatou, com um empate conseguiu a classificação. Hoje a gente tem aí, ó, Cruzeiro e CRB. Cruzeiro tem que vencer o jogo, assim como o Vasco da Gama. Outro favorito aí, o Palmeiras caiu ontem para o Corinthians, certo? E o Botafogo passou com facilidade pelo Red Bull Bragantino. O Fernando Diniz fazendo uma escalação muito conservadora. O Fernando Diniz vai repetir o time que perdeu para o Mirassol, lá em São Paulo. Havia uma expectativa do Moura ser barrado para a entrada do Thiago Mendes, mas não. A única alteração da equipe do Vasco da Gama será a entrada aí do atleta Lucas Freitas no lugar do nosso bravo jogador aí, o que ninguém quer ele no Vasco, que é o João Vitor. Bom, sorte ao Vasco da Gama, que o Vasco hoje tem que ganhar, porque se não ganhar, eu temo pelo pior aí em São Januário. Hoje, inclusive, o Diniz tá balançando, tá balançando. Se o resultado não vier hoje, irmão, esquece. Dificilmente o Diniz vai para a coletiva. Bom, o seguinte, a gente fala agora sobre a situação do jogador, possibilidade de saída de 2 atletas. Ontem veio a público ali a possibilidade do Ryan ir para o Chelsea aí da Inglaterra. Isto porque fez um aniversário lá em tons azul, mas não é nem por isso. É porque a gente tomou conhecimento realmente
que a diretoria do Vasco, após a renovação de contrato, o Vasco vai renovar o contrato com o Ryan, certo? Ah, Laureano, mas não houve a renovação? Sim, só que o Vasco quer estender por mais um ano o contrato do Ryan, para aí sim vender, para colocar uma multa rescisória mais alta, perfeita, para dar um aumento contratual aí também para o Ryan. Então a tendência ali é que o Ryan deixe o Vasco da Gama tão logo, né? Eu acredito aí que depois do Mundial, aí sub-20, isso deva acontecer. E também a situação de Lucas Piton, porque o Piton tem uma proposta aí do Girona, é algo em torno aí de 8,5 milhões de euros, essa proposta. A diretoria do Vasco está precisando de dinheiro, o Vasco tem um lateral esquerdo, e eu acho muito difícil o Lucas Piton continuar aqui no Gigante da Colina. Perfeito? Bom, falando agora sobre reforço, pingou, né, 21 milhões aí na conta do Vasco. O Vasco já comprometeu parte desse dinheiro na contratação aí do Carlos Anglês Gomes, jogador que chega por empréstimo até junho de 2026. O Vasco está pagando aí 500 mil euros pelo empréstimo do atleta, 500 mil euros, que dá cerca aí de 3 milhões de reais só pelo empréstimo. E o Vasco da Gama fez um contrato com o Rennes da França para que haja uma opção de compra caso ele venha bater meta. E aí seria 60% dos direitos econômicos, tá? Por 5,5 milhões de euros. Então, uma negociação que pode chegar a 6 milhões de euros. Quase 36 milhões de reais essa negociação. O Vasco vai pagar aí parcelado no carnezão da Casa Bahia, certo? E que fica aquela crítica, mas a gente sabe também tem a necessidade, porque esse contrato do Andrei Sanches vai ficar para a próxima gestão pagar, tá? Porque as parcelas são de 6 em 6 meses, pelo que a gente tomou conhecimento. Agora, a situação é a seguinte: o Vasco continua negociando aí com dois atacantes. Um é o Thiago Moraes, certo? O português, que joga no Lille da França. A ida do nosso Admar Lopes foi também para conversar com esse jogador que atuou na última temporada pelo Boa Vista, por empréstimo. Um sonho distante, mas que o Vasco ainda tenta, é o empréstimo aí do Minda junto ao Puig, e o Vasco também, para sacramentar a situação de contratações, tenta aí um zagueiro. Perfeito? Bom, foi o que eu falei. O Vasco tem 21 milhões, tá? O Vasco já gastou alguma coisa desse dinheiro para trazer o Carlos Anglês Gomes, 21 milhões de reais, e a gente espera aí que o Vasco da Gama consiga fazer essas contratações para que o Fernando Diniz possa trabalhar em paz e o torcedor do Vasco também ter paz. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!